Pessoal, muito bom estar aqui com vocês para a gente iniciar essa aula sobre treino por questões para a prova da OAB. Meu nome é Felipe Assensi, eu sou advogado, eu moro nos Estados Unidos hoje, tenho aqui a possibilidade de estar com vocês à distância, né? Eu sou pós-doutor em Direito, já ministrei aula em diversos cursos preparatórios, que concursos, ênfase, fórum e por aí vai. E hoje eu sou criador de inteligências artificiais, né? Aqui nos Estados Unidos tem algumas formações, algumas coisas muito técnicas de inteligência artificial, e aí acabou que eu me especializei nisso e sou um criador do OAB Genius, essa inteligência artificial que hoje está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que estão se candidatando aí para a OAB. E sim, o resultado que as pessoas estão tendo em termos de ensino, de aprendizado é enorme. E nesse nosso encontro a gente vai conversar justamente sobre treino por questões para a prova da OAB. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, e é óbvio que a gente vai ter muita mão na massa, né? E vamos usar a inteligência artificial. Esse é um diferencial importante aqui da nossa aula, né? Geralmente as pessoas aprendem nesses cursos, nessas recomendações de estudo, coisas que são do passado, né? Estratégias de estudo que são do passado. Inclusive, a gente está num ano, gente, que a inteligência artificial não começou agora, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você pega aí os 100 perfis que ensinam alguma coisa de preparação para a OAB, basicamente, nenhum fala de como usar a inteligência artificial. É surreal isso. Parece que as pessoas pararam no tempo. E aí alguém vai pagar essa conta. Quem é que paga a conta? É você, né? Então a gente aqui vai conversar sobre o que tem de mais avançado para estudo para a OAB. Porque diferente de uma apostila, diferente de uma aula que ela é concebida previamente para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, ou seja, ela não tem uma personalização. Quando a gente fala de uso da IA, a IA às vezes nos conhece mais do que a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é bom em direito civil, mas quando a gente vai para as questões de direito civil na OAB, a gente manda bem. Então a IA tem uma compreensão muito melhor do que uma aula de prateleira, do que uma apostila de prateleira, né? E é justamente isso que a gente vai ver aqui, tá? Vamos lá. Gente, me ajuda aqui com uma curiosidade. Me conta quem já usa inteligência artificial para se preparar para a OAB? Curiosidade mesmo, porque assim, a gente quando lançou a OAB Genius, a gente viu que muita gente tinha reprovações justamente porque tava, sabe, quando você tenta dar soco em, né, numa faca, entendeu? Porque as pessoas estavam tentando se preparar para a OAB com conteúdos genéricos. E quando a gente viu a IA, mudou muita coisa. Então, me conta aí, bota aqui no chat, qual é o seu momento com a IA. Felipe, eu já usei uma vez ou outra, mas nada substantivo, nem conta direito, né? Ou então, Felipe, eu uso com alguma frequência, mas honestamente nunca fiz já algo muito estruturado assim para a prova da OAB, né? Ou, Felipe, é o seguinte, já estou usando bastante e estou impressionado com o resultado que eu estou tendo. Então, manda aqui no chat para eu entender seu bastidor, justamente para eu poder organizar aqui a profundidade do nosso encontro, a depender do momento em que você está, né? Então, se você estiver mais avançado na IA, eu falo algumas coisas. Tem gente até aqui que já está dentro do Abedinhos, né? Então, já tem um estudo bem avançado com IA, e outras pessoas que eventualmente não estão, né? Então, coloca aqui seu bastidor no chat para eu poder entender. E vamos lá, o que que você vai aprender hoje? Gente, esse é o nosso roteiro e, assim, para você que está assistindo essa aula, parabéns. Parabéns, porque eu vejo aqui nos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos também tem a prova da OAB, né? Só que ela é por estado. E algumas pessoas estão usando IA para estudar para a OAB daqui, né? Eu vejo, por exemplo, eu moro na Flórida e, cara.
É surreal a diferença. Então, a gente vai fazer um raio-x muito preciso para você sair daqui mais poderoso no uso da IA. Por que estudar por questões? Né? Muita gente ainda coloca o estudo por questões de uma maneira lateral na sua preparação para a OAB, de uma maneira secundária. Tem gente que coloca como principal estratégia de estudos a aula, e você vai ver que às vezes isso te coloca em risco. Às vezes, né, aula demais atrapalha. Como criar questões estratégicas, técnicas para estudar com questões, né? Muita gente acha que é só responder, né? Aliás, se você quer saber se uma pessoa que te ajuda hoje a ser aprovado na OAB sabe de ensino e aprendizado, é quando ela vai te dar dica de técnica para estudar para questão, ela fala assim: gente, tem que fazer questão. E ela fica nessa superficialidade. Isso geralmente é uma recomendação de uma pessoa que tem pouco conhecimento de pedagogia, de ensino e aprendizado. E ela acha que fazer questão é só por fazer questão. Né? Você vai ver aqui como que as técnicas são muito mais profundas do que simplesmente, tem que fazer por fazer. Para você entender como a banca pensa. É muito superficial essa justificativa. Como obter feedback imediato? E hoje esse é um problema no estudo de questões do jeito que te recomendam por aí, né? O pessoal te recomenda estudo por questão, aí fica assim: não, mas aí depois você olha o gabarito e você vê se você acertou ou se você errou. Pô, isso é muito pequeno perto de tudo que você pode fazer com o feedback das questões. E às vezes você nem tem um gabarito na hora, às vezes você tem um gabarito, mas não tem explicação, especialmente se a gente pega o AB primeira fase, que tem lá o gabarito, letra C. Tá, mas e a explicação? Tem lugar que cobra você para receber explicação. Sabe, hoje no OAB Diniz você gera explicação no mesmo minuto. E a gente vai com mão na massa, a gente vai pegar aqui e vai aplicar o nosso mão na massa, né? Aí, ó, eu uso diariamente. Quando não entendo a questão, jogo na IA para uma forma melhor de me explicar. Show de bola, né? Imagino que, eu não sei se você já está usando o AB Genius, mas imagino que você, vamos partir da premissa que você está usando IAs genéricas, né? Tipo ChatGPT, Google Gemini, etc. Qual é o problema dessas IAs? Elas não são treinadas para o AB. Elas não têm toda a parte de normativa, toda a parte de estratégia de resposta de banco FGV e toda a parte jurisprudencial. Então, às vezes, eu não sei se você teve essa sensação, tá? Elas ou dão uma justificativa superficial, ou elas dão uma justificativa desatualizada, né? Por quê? Porque, pensa só, teve uma alteração normativa qualquer recente, e geralmente essas alterações normativas caem na OAB. Como a IA genérica, ela pega todo o conteúdo da internet, o que acontece é que vai ter mais conteúdo da internet sobre a normativa anterior. E aí ela tende a te dar uma resposta desatualizada, não porque ela é desatualizada, mas porque ela digere todo o conteúdo da internet. Então, às vezes, para uma prova da OAB que muita coisa atual cai, né? Você pega agora o código de ética, teve uma mudança no provimento, é, ela tende a te dar uma resposta não tão precisa assim, né? Mas é um bom começo, você já está no jogo, né? Já está no jogo, é isso aí. Muito legal. Vamos lá. Gente, por que estudar por questões? Né? Tem vários motivos. Eu estou colocando aqui os principais, tá? Assim, mas poderia ficar o dia inteiro só aqui nesse slide. Primeiro, você tem um aprendizado ativo. Você está fazendo algo, né? Tem gente que ainda acha que aula enche barriga. Aula te ajuda a compreender o desconhecido, mas você precisa ir para o jogo. E aí a questão te dá um aprendizado ativo, né? Sem contar que ela te ajuda a fixar de uma maneira mais rápida. Afinal, você aprende o jeito da prova que é cobrado pela banca. E dentro da prova da OAB, como a FGV já está dentro da prova da OAB há muito tempo, você já tem uma certa estabilidade. Só que essa estabilidade você só consegue alcançar antes da IA o quê?
com um professor de cursinho que sabe muito de banco FGV, e a maioria não sabe. Ele sabe sobre o tema dele, obviamente, mas não sobre banco FGV. E aí você alcança essa estabilidade hoje com a IA. Autoconhecimento sobre seu nível. Você, quando faz questão, você tem um autoconhecimento melhor sobre qual é o seu momento. Porque, pessoal, uma coisa é a tua percepção de como você está, outra coisa é a realidade de como você está. Vou dar um exemplo tosco. Quando eu fui fazer minha prova da OAB, há muito tempo, eu, eu tinha uma percepção de que eu não era tão bom em direito penal, tá? Porém, entretanto, todavia, eu fui muito bem na prova da OAB de direito penal. Por quê? Porque uma coisa é a minha percepção, outra coisa é a realidade. Muitos de vocês aqui estão estudando baseando-se nas suas percepções. E aí, às vezes, você deixa descoberto, sei lá, 30, 40 questões que você acertaria se você tivesse atento à sua realidade. Só que hoje, para você ter atenção à sua realidade, é muito complicado sem IA, porque você tem que fazer centenas de questões para você chegar e falar assim, beleza, a minha realidade é essa. Agora, quando você tem IAs treinadas, que vão identificar numa fração de segundo qual é o seu nível de conhecimento sobre o assunto, você consegue saber muito rapidamente qual é a sua realidade de cada disciplina. E a própria IA te conduz. É como se ela fosse um professor pessoal, né? Um mentor pessoal que você vai ter na sua jornada de preparação. E aí você sai do subjetivismo, você sai da percepção e você treina de fato com os seus números, de fato com o que está na sua performance. Então, esse autoconhecimento hoje, eu diria que 99% dos candidatos à prova da OAB não tem. Eles estão jogando o jogo da percepção e não da realidade. Faz sentido isso, gente? Essa explicação, estamos remando junto aqui? Bota aqui no chat. Estamos remando junto? E a estudar por questões, e eu acho que essa é a maior virtude dentro do estudo por questões, você prepara no estilo da prova. Quem aqui já passou pela seguinte situação? Felipe, eu assisti todas as aulas de, sei lá, Direito das Coisas. Eu li todas as apostilas de Direito das Coisas. Eu sei muito de Direito das Coisas. Eu tinha notação de Direito das Coisas, mapa mental de Direito das Coisas, eu tinha tudo de Direito das Coisas. Eu era o doutor em Direito das Coisas. Só que na hora da prova eu errei. Deixa eu te dizer por que que isso acontece, mesmo com pessoas que têm muito conhecimento sobre um determinado assunto e elas assim erram. Por quê? Porque elas não se prepararam no estilo da prova. O estilo da prova é escrito. Então você assistiu 1.000 aulas de direito das coisas, você pegou 1.000 mapas mentais de direito das coisas, você viu 1.000 dicas na internet de direito das coisas. Só tem um problema: a prova é escrita. A linguagem da banca é diferente da linguagem do professor. Aliás, hoje, cada vez mais, você tem professores que infantilizam os candidatos na prova da OAB. Sabe, gente? Vocês não se sentem assim, não? Tem professor te tratando igual um bebê. Oi, gentinha. Oi. Aí cria para criar a sensação de comunidade. Oi, abelhinhas. Gente, tu vai ser advogado, sabe? Aí te chamar de abelhinha, fala sério. Mas por quê? Infantilizar, criar essa conexão emocional para você ficar, achar fofinho. Só que no final do dia, não tem nada de fofinho na hora de você fazer questão. Você precisa o quê? Pragmatismo, entender linguagem, treinar de acordo com o estilo da prova. E só tem uma maneira de você treinar de acordo com o estilo da prova: é treino por escrito. Porque na hora da prova, não vão te perguntar verbalmente, vão te perguntar por escrito, de um jeito específico. E aí a abelhinha não vai estar lá na hora da prova, sabe? Só que tem gente hoje aqui que fica gastando rios com cursinho preparatório, rios com professores,
para se chamar de abelhinha e outros animais e outros insetos por aí, quando na verdade você deveria estar focando em quê? Treinar a linguagem da prova, que é por escrito. Ai, Felipe, mas eu preciso de uma explicação. Receba a explicação por escrito personalizada. Então, você só recebe isso por questões, com o IA. E sem IA você não recebe a explicação. E tem essa frase que eu gosto muito, né? Quem treina como joga, passa na OAB. Eu não conheço uma pessoa que aprendeu a tocar guitarra vendo show de guitarra. Você conhece alguém? Aliás, aparece isso na internet às vezes, né? Pessoas recomendando que para você aprender algo, você precisa assistir. Então, tipo assim, você quer aprender muito direito administrativo? Assista a minha aula, você vai saber, você vai ser o top do direito administrativo. Para uma prova, depende, porque eu preciso ter a dimensão prática, eu preciso ter a ação, né? Então, é a mesma coisa que eu falar. Não, assista muito os shows de rock que você vai virar um grande guitarrista. Não, eu preciso agir. Jogador de futebol precisa treinar, entendeu? Para ele poder jogar melhor. O que acontece é que vocês, boa parte do tempo, estão assistindo o show de rock, estão assistindo 1 trilhão de aulas de direito administrativo e não estão jogando, não estão praticando. E eu entendo por que que isso acontecia antes. Porque sem IA você não tem explicação. Aí você tinha que aprender 1 trilhão de coisas sobre direito empresarial, para algumas dessas coisas serem cobradas na OAB. E aí você fica lá contemplando um monte de coisa que algumas vão ser cobradas, quando você poderia fazer o caminho inverso. Você treina por questões e a partir das questões você usa a inteligência artificial para te treinar para o resto. Olha o movimento como é diferente. Quem treina como joga, passa na OAB. Agora, tem gente que a primeira questão que vai fazer na OAB é no dia da prova da OAB. Aí não dá, porque você treinou do jeito errado. Você é a pessoa que está querendo aprender a tocar guitarra olhando show de rock. Não vai funcionar assim. Não tem como funcionar assim. Mas eu sei que isso é um discurso que funciona para um certo público, né? De que você tem que assistir 1 trilhão de aulas, ler 1 tonelada de apostilas, porque isso traz para um certo público uma falsa sensação de segurança. E aí a pessoa vem e bota uma questão na OAB lá na hora, e aí todo mundo vai fazer. Só que não é assim. Não é assim porque você está treinando de um jeito que é diferente do jogo que você vai jogar. No final do dia, você vai ter que responder um monte de questão. E não vai ser a abelhinha que vai te salvar. Só que aí vem um problema, né? Como que eu estudo para a OAB? Ou eu compro esses simulados, fictícios, só que o problema é que esses simulados, às vezes, eles são desatualizados, às vezes, eles são de procedência duvidosa, ou eu simplesmente vou usar provas reais da OAB, provas passadas da OAB, né? Então, são duas maneiras assim mais comuns, né? Mas assim, vamos pensar de uma maneira um pouco mais estratégica. Primeiro, tem gente que estuda por disciplina ou por assunto, né? E essa é uma maneira de você estudar por questões. Eu vou fazer um monte de questão de direito administrativo agora. Show. Ou então, eu vou estudar baseando-me em temas que eu tenho dificuldade. A minha percepção diz, eu não estou bem em direito tributário. Então, eu vou estudar por questões em direito tributário. Ou então, eu vou pegar provas anteriores. Eu vou pegar as provas do AB anteriores e vou estudar. Essas três primeiras você pode fazer com simulados ou com provas reais anteriores. Qual é o problema? No final do dia, eu e você, a gente não sabe exatamente quais são todas as nossas dificuldades para a prova. E às vezes o que te reprova na OAB é pelo fato de você não estar estudando aquilo que é o teu ponto fraco efetivo e não imaginário. E aí você só vai saber isso com diferentes níveis de dificuldade.
Hoje, se você usar, por exemplo, o AB Genius entende qual é a sua dificuldade. Não é só a sua dificuldade de conteúdo, não, não sabe nada de prescrição e decadência. É a sua dificuldade de responder o conteúdo. Por quê? Porque às vezes você não consegue manejar bem o que está na norma. Você sabe explicar prescrição e decadência do ponto de vista teórico, mas você tem dificuldades em trabalhar isso dentro do direito civil ou dentro da questão consumerista. E quando você pega a inteligência artificial, ela consegue identificar coisas que você ainda nem tem percepção da sua dificuldade. Isso é muito incrível. Gente, isso é uma virada pedagógica para a sua preparação. E aí a gente tem algumas técnicas, né? Para você aprender com questões. Eu vou te falar, essas técnicas, é óbvio que a gente vai entrar aqui no mão na massa, né? A gente vai usar aqui o AB Genius, a melhor IA que tem para a prova da OAB, mas você precisa entender a lógica. Primeira coisa que você precisa considerar quando o assunto é estudo por questões para a OAB, é que a gente precisa ler com atenção e intencionalidade a questão. E aí, atenção e intencionalidade sobre dois aspectos. Primeiro aspecto é o mais óbvio, é aquilo que geralmente a pessoa olha, que se chama conteúdo. Esse daí é o que geralmente você e eu vamos olhar. E muitas pessoas que são candidatas ao AB vão ficar só nele, conteúdo. Então, o que que o enunciado está sendo cobrado? E é o que vão te recomendar por aí. Só que é o seguinte, quando você fala de ler com atenção e intencionalidade, tem uma segunda coisa, que é você entender a estrutura, o padrão de cobrança. Existem questões que são em lista, elas querem que você numere lista. Outras questões que são de exceção, elas querem que você identifique exceção. Outras questões são baseadas em decoreba mesmo. E outras questões são focadas em associações, sua capacidade de fazer associação. Se você não pega imediatamente isso, você, por mais que tenha conteúdo, você não vai sacar se aquele conteúdo vai ser cobrado como exceção, como associação e por aí vai. Então, isso é muito importante. Só que é aquilo. Se eu estou pegando provas anteriores, as provas anteriores da OAB não vão me explicar isso. A IA me explica isso. Qual é o estilo de questão? Segundo, aí eu, quando vou treinar por questão, não basta eu responder A, B, C, D. Eu preciso justificar. Mesmo que eu esteja chutando, porque você vai treinar chutando, tá? E te digo mais. Quando o jogador de futebol começa, né, quando ele não é ainda profissional e tal, e ele vai treinar falta, ele mais erra do que acerta, né? Ele mais chuta errado do que chuta certo. Mas ao longo do tempo ele acerta mais do que erra. Então, você precisa responder justificando. É muito importante que você adeque o seu cérebro a ele não somente responder algo, mas explicar aquilo que ele respondeu. Eu não vou ter tempo de entrar aqui em teoria da aprendizagem, tá? Então vou falar de uma maneira muito rápida e muito resumida. Uma coisa sou eu conhecer algo, outra coisa sou eu conhecer e explicar algo. Uma pirâmide, uma pirâmide. O não conhecer é a base da pirâmide, é a maioria. Conhecer algo já é um extrato acima. Conhecer e explicar algo é um extrato ainda acima. Então, quando você se esforça para responder explicando, justificando, você tem um salto de aprendizado muito maior do que se você só estivesse respondendo. Só que é aquilo, com a IA te explica também. Então, você não fica perdido esperando a aula do cursinho no sábado à noite da prova da OAB, ou tentando pegar conteúdos duvidosos da internet, ou comprando uma explicação, né, desses cursinhos que agora vendem explicação por escrito, quando você poderia simplesmente usar a IA e a IA te explica na hora.
Então ela bate com a tua explicação e ela diz: não é por aqui, é por ali, você errou aqui, você errou ali. O ganho de tempo é gigante, gente. E aí vem, corrija com profundidade. Aí você vai corrigir. Só que você vai corrigir hoje, do jeito sem IA, você corrige simplesmente o mesmo gabarito. E às vezes uma explicação ridícula. Ah, não, tá no artigo 25 do Código Civil. Quando você usa IA, você pode extrair dali uma aula. Eu respondi sobre princípio da separação de poderes, respondi letra B, justifiquei e identifiquei que eu errei. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso não somente saber qual é a resposta certa daquela questão, mas eu preciso também aprender mais sobre separação de poderes. E eu peço para a IA me dar uma aula na mesma hora. Eu preciso entrar no cursinho, na aula 27, 50 minutos, e aí o professor fala sobre separação de poderes no minuto 23. Eu perco tempo olhando, não sei o quê, e aí a aula, mas a aula não é a prova, porque a prova é por escrito. Cara, eu já chego e peço uma aula sobre separação de poderes ao mesmo tempo. É instantâneo, gente, sabe? E aí eu registro o aprendizado. Beleza. Agora eu vou formalizar por que que aquela questão eu respondi erroneamente, qual é a questão certa, qual é a resposta certa. Tem uma frase que eu gosto: errar no treino é acerto no resultado. Errar no treino é acerto no resultado. Jogador de futebol erra pra caramba. Agora, tem gente que vai dar o primeiro chute lá no domingo, no dia da prova. Vai dar problema. Ah, não, Felipe, mas eu tenho o melhor curso preparatório. Não, eu estudei na melhor universidade do Brasil. Não, Felipe, eu sou fulaninho, do não sei o quê, tenho muito conhecimento jurídico. Você é o cara que assistiu um monte de show de rock. Você é o cara que assistiu um monte de jogo de futebol. Isso não quer dizer que você vai saber tocar guitarra, isso não quer dizer que você vai saber também jogar o jogo, tá? Tá fazendo sentido, galera? Fala pra mim aí. Tô rápido, estamos caminhando bem. Tá fazendo sentido, abelhinhas? Cara, é surreal, né? É surreal. Na minha época de OAB, eu fiz OAB em 2000 e, sei lá, 2008, 2007. Não tinha essa infantilização, não. A gente era tratado igual adulto. Mas agora o negócio tá brabo. A galera, para te convencer a gastar dinheiro num curso, tá chamando de tudo. Show de bola. Então tá funcionando, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, tudo isso que eu te expliquei, você não precisa fazer manualmente. E isso faz com que hoje o estudo por questões seja uma das principais estratégias que você pode adotar com a IA. Sem a IA, de fato, ele tinha suas limitações, porque você recebia lá gabarito, resposta C e nada além disso, né? Mas com o IA, virou o jogo, gente. Você vai ficar perdendo uma hora de aula para entender por que que a questão C, por que que a questão 23 era C e não B. Você usa a inteligência artificial. Por exemplo, o ABDINIS, ele vai gerar questões sob medida, podem ser questões simuladas ou questões reais, atualizadas, tá? Atualizadas, de acordo com ontem, é pão quente, padaria. Ele corrige suas respostas com as explicações, inclusive ele te dá uma aula, se você pedir, se você quiser, porque tem gente que aprende de maneiras diferentes, né? Tem gente que prefere que não seja uma aula, prefere que seja uma explicação técnica como se fosse a banca FGV, o Abedino te dá. Ou então tem gente que prefere uma explicação como se fosse uma fofoca, né? Ah, não, me explica de uma maneira mais lúdica, como se fosse uma fofoca. O Abedini te dá. Você vai ver na prática aqui. Então, ele explica do jeito que melhor funciona para o seu aprendizado. Não é um
cursinho de prateleira, não é uma apostila de prateleira, que você que lute para se adequar ao que está ali, né? Aquela coisa de, ai, não, eu prefiro o professor tal, eu prefiro o professor tal que ele explica do jeito que funciona melhor para mim. No final do dia, você precisa de texto, porque a tua prova é em texto. E a IA entende a sua demanda. Então, ela necessariamente vai explicar o que é melhor para você e dar feedback imediato para você melhorar. Então, ao invés de você esperar o feedback no revisão, no evento de revisão sábado à noite, ao invés de você mandar um e-mail para o suporte do cursinho que vai responder daqui a 2 dias, ao invés de você ficar indo no Google ou indo nas IAs genéricas, que às vezes são muito desatualizadas, você perde tempo, você simplesmente pega e recebe um feedback imediato do que você precisa para melhorar. Então, vamos lá, fazer agora um mão na massa. Eu vou te mostrar de uma maneira mais concreta como que você vai trabalhar isso dentro da sua preparação, né? Lembrando que você pode assinar o Abedinius, tá? Vou deixar o link aqui para você poder dar espaço é, aqui no Abedinius. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Quando você entrar no Abedinius, você vai ver isso aqui, ó. Ele é bem intuitivo, bem fácil, bem clean, né? Não é aquele carnaval que às vezes a gente vê por aí. Olha só, tem o módulo de boas-vindas, que tem vídeos, tutoriais te ajudando a transitar melhor no Abedinhos. Depois tem robôs de estudo, vamos chamar assim, robôs de estudo, tá? Que vão te ajudar em estudo. Depois a gente vai ter mentores, são mentores por disciplina. Todos esses mentores são absurdamente atualizados. Não tem essa coisa de, entrei, o cursinho usou a aula do professor de um ano atrás, ou a apostila que está desatualizada há 2 anos. Todos esses robôs são atualizados imediatamente e são de todas as disciplinas da OAB. Nós também temos os trainers. O que são trainers? É a galera das questões. Esses daqui são experts em pedagogia para a prova da OAB. E nós temos treinamentos também, treinamentos, técnica de memorização e por aí vai. Então, olha só, você tem mais de 45 robôs, pelo menos, né, contando aqui por alto, para você. Ó, os robôs de estudo, eles são focados, obviamente, em estudo. Tem o Guru OAB. O Guru OAB, ele é o seu, a gente chama ele de mordomo pessoal. Ele é expert em edital, ele é expert em preparação de uma maneira geral. Ele é aquela pessoa que vai ser uma espécie de coach geral da OAB para você. Então, ó, se eu quiser perguntar para ele quais são os temas mais cobrados em ética, ele sabe, né? E aí eu posso pedir para ele fazer um planejamento de estudo de 90 dias, baseando-se no tema. Tá vendo? Se eu quiser fazer questões, ele também faz para mim. Se eu quiser perguntar coisas do edital, quando que é a próxima prova, eu também posso perguntar para ele. Então, o Guru OAB, ele é um mordomo, tá? E eu faço de uma maneira muito intuitiva. Ó, eu crio um chat e pergunto para ele. "Ah, estou acostumado, ó, perguntas quaisquer, tá? A estudar por aulas para a OAB, mas sei que necessito treinar mais questões. Como posso fazer isso? Só para você ter uma ideia de. São perguntas gerais, né? E aí, a gente vai ter os outros robôs, ó. Planner semanal, planner semanal, que ele vai me ajudar no planejamento, no planejamento. Você que tem problema de rotina, né? Quem que tem problema de rotina aí? Quem é que tem, galera? Ah, Felipe, eu tenho problema de rotina, eu não consigo me organizar direito, o negócio está complicado, né? Então, quem é que tem problema de rotina? Né? Geralmente é brabo, né? É brabo. Leitura assistida, eu subo aqui um texto e aí ele vai lá e vai ler aquele arquivo, tá? Então, vamos supor que você que tem uma apostila, um livro,
ou até mesmo um artigo, ele vai lá e te explica. O resumo de bibliografia, tá? Que eu simplesmente subo aqui a bibliografia e ele resume. Detalhe que o leitura assistida eu posso conversar como se fosse o autor do texto, tá, gente? Aprendizado com o YouTube, você pega um vídeo do YouTube, né? E aí você fala assim, cara, me explica esse vídeo do YouTube, ó. E ele vai lá e me explica o vídeo do YouTube, depois eu converso como se fosse o vídeo. E transcritor de imagem. Sabe quando você está lendo um livro deitadinho, bonitinho, confortável? Aí tem uma parte muito importante. Você simplesmente tira foto dessa parte, você bota aqui no descritor de imagem, no transcritor de imagem, ele transcreve para você, sabe? Então, para você não precisar sentar, digitar, é muito ruim fazer isso com livro, né? Eu estou fazendo um overview, depois eu vou parar no trainer, ó. Mentor de ética para a OAB. Isso daqui é para te ajudar no conteúdo. Ao invés de você assistir 10 horas de aula, ele te ajuda no conteúdo, só que de uma maneira muito mais personalizada. Se eu quiser, eu posso subir um arquivo qualquer, falo meu nome aqui, falo o que que eu quero. Eu quero resolver uma questão, eu quero que explique um conceito, quero que tire dúvidas, porque é aquilo. Como eu falei, você não está numa prateleira. Cada um usa IA de acordo com o momento. Quero apenas conversar, quero criar um recurso mnemônico, né? Alguma coisa assim. Eu escolho o tom, gente. Olha só, eu quero que ele me explique como se fosse uma criança de 7 anos. Isso daqui é bom, sabe para quê? Felipe, nunca na minha vida eu estudei ICMS. Isso cai na prova de direito tributário. Eu não sei nem o que significa ICMS. Eu preciso que ele me explique como se eu fosse a pessoa mais analfabeta do mundo em ICMS. Eu posso pedir para ele me explicar como se fosse uma criança de 7 anos. Posso pedir para ele me explicar como se fosse um rigoroso examinador da banca avaliadora da OAB. Estão vendo, gente, a lógica? Então, assim, se eu hoje sei muito de controle de constitucionalidade e eu vou assistir uma aula ou ler uma apostila, eu vou ter a mesma explicação de quem não sabe nada. Aqui não. Se eu sei muito, eu vou receber explicação de um jeito. Se eu sei pouco, eu vou saber receber de outro. Se eu aprendo melhor, como se fosse um ministro do STF me explicando, é de um jeito. Se eu aprendo melhor, como se fosse meu namorado, minha namorada me dando bronca, de outro jeito. É óbvio que a gente coloca isso de uma maneira mais lúdica aqui. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente que precisa de uma explicação diferente. E hoje tem gente que ainda acha que um estudo de prateleira vai funcionar melhor. Entendeu? Ainda mais um estudo de prateleira que você nem consegue perguntar, que você só assiste gravação, ou que você só lê uma apostila. Aí você coloca coisa aqui que você quiser, ó, lembrando que isso tudo é opcional, tá? Aqui, ó, personalize a explicação, qual tema de ética você gostaria de explorar, escreva os detalhes ou dúvidas específicas sobre o tema escolhido, escreva sua maior dificuldade. Para quê? Para que ele gere algo absurdamente sensível ao seu momento. Qual o seu nível de conhecimento sobre o assunto? Não, ó, já sei muito, sei pouco. Você quer receber explicação de que maneira? Em artigo, doutrina, jurisprudência? Como que você quer? Explicação detalhada, resumo? Entendeu, gente? Quer que eu crie um quiz interativo? Quer que eu explique de uma forma de história? Quer que eu faça com objetividade? E ele me dá aqui, ó. Eu coloquei direito dos advogados, né? Era esse o tema que eu queria estudar. E eu coloquei lá tudo que eu precisava, como se estivéssemos numa aula, né? E ele vai e me explica direitos e deveres, tá vendo? E ele coloca ainda casos práticos. Eu não preciso ficar gastando tempo absurdo. E é óbvio que eu sempre posso continuar, né? Você pode me criar uma questão para eu treinar sobre esse assunto? Eu não preciso ficar ensinando ele como é que é o jeito FGV de cobrar. Eu não preciso ensinar ele o que é, qual é o padrão de pergunta que está dentro da OAB. Por quê? Porque ele é treinado nisso tudo. E ele vai lá e gera para mim. Tá vendo?
E aí eu posso ter para todas as provas, mas vamos lá. O meu maior tempo aqui, onde eu quero frisar com vocês, é nos trainers, que são justamente dedicados a treino de estudo, né? Eu treino por questão. Olha só isso, gente. Eu posso subir um arquivo qualquer, sei lá, um livro, uma apostila. Aí ou eu quero uma questão individual, ou eu quero um simulado completo. E aí, ó, você pode anexar um arquivo para sua base de conhecimento se desejar, né? Aí o que que eu escolho? Ó? Se eu quero questões inéditas, se eu quero questões de provas anteriores, né? A base de conhecimento, e beleza. Aí eu escolho o tópico. Eu posso colocar, inclusive, eu só quero fazer direito das coisas, no caso aqui é ética, né? Eu só posso colocar aqui Estatuto da OAB, ou eu deixo genérico. Eu deixo genérico. Eu quero tudo que pode ter ética. Eu posso escolher nível de dificuldade, gente. Olha só, se eu estou muito no início, eu não sei nada de direito empresarial, minha faculdade não teve nem aula de direito empresarial direito, eu posso treinar pelo básico, depois eu vou melhorando. Ou não, Felipe, quer saber? Eu já tô top, eu vou só pro avançado. Ou não, eu queria algo misturado. Eu peço a quantidade de questões, tá vendo, gente? Ao invés de ficar fazendo revisaço, quem tem tempo para ficar 5 horas sentado na cadeira ouvindo explicações? Cara, pega isso aqui, e foca nisso aqui. Aí vem a configuração, se você quer interagir a cada resposta com a IA, ou se você quer no final que a IA fale, né? E pronto, e coisas específicas que eu quero. E aí eu vou lá e vou treinar. Olha aqui, me gerou um simulado completo de 20 questões para eu fazer. Olha isso, galera. E tá aqui. E aí ele me dá as respostas. Tá vendo? Pegar aqui, sei lá, direito civil. Mesma coisa. Por isso que a gente fez por disciplina, porque, gente, para treinar esses robôs, nossa, é um negócio absurdo. Mesma coisa aqui, ó. Vou criar uma questão. Aqui eu pedi uma questão só. E eu pedi em formato de hipotético, né? E ele me dá aqui a questão. E eu vou lá e faço. E assim eu posso fazer para tudo. Então, vamos pegar aqui o exemplo de ética. Olha só, ele me fez um simulado, beleza? Aí eu respondo aqui. Questão um, letra B. Eu escolhi letra B. A resposta correta é letra C. E ele vem e justifica. Por que a resposta correta é a letra C? Mas ele também me dá a explicação do errado. Por que que as outras estão erradas? Tá vendo? Só que ao invés de eu ir para a questão 2, eu simplesmente poderia falar assim: me dê uma aula, cria uma aula sobre a questão 1, entendeu? Só que eu fiz aqui direto, ó, questão 2. E aí ele vai lá e cria a questão 2. Você é capaz de criar uma aula explicativa da questão 2, né? E aí ele vai gerar para mim, entendeu? E assim vai. Então, eu não só respondo, eu peço para ele me explicar do jeito mais adequado. Então, olha aqui, ó. Eu estou no meio de um simulado, eu respondi a questão 2, ele me diz que está certo, está errado, por que está certo, por que está errado, e eu, na mesma hora, estou estudando, aprofundando aquilo que está na questão 2, galera. Tá vendo? Aí, beleza, Felipe, adorei. Só que eu sou o cara que precisa. Vou viajar aqui na maionese, tá, gente? Eu preciso que esteja em música. Você é capaz de criar uma letra de música sobre esse conteúdo da aula? Eu costumo estudar melhor assim. Viajando na maionese, tá, gente? Olha só. Eu, ao mesmo tempo em que estou fazendo simulado, eu não só estou recebendo o que é certo e o que é errado, né? Eu também posso gerar novos conteúdos que vão me ajudar a sedimentar aquilo antes de eu partir para a próxima questão.
ele gerou uma música para mim sobre o caminho da ética, que é justamente aula sobre o quê? Conflito de interesse na advocacia, né? E olha aqui, no mundo da lei, a verdade é clara, o advogado sabe a ética não para, se o interesse é ser hora de falar, transparência é chave, não pode vacilar. Conflito de interesse não pode ignorar, comunicar é preciso, não dá para disfarçar. Se o caso é complexo, é hora de renunciar. A confiança do cliente você vai preservar. Tício e Cássio, um dilema real, um é advogado e o outro é rival, seguir o caminho do certo e do bem é o que se espera de um defensor também. Tá vendo, gente? Aí, ó, podemos fazer agora a questão 3. Vejam a interatividade. Eu estou no meio de um simulado de 20 questões, e aí eu paro a questão 2 para ele me ensinar, para ele me ajudar, para tudo isso, na linguagem da prova, que é por escrito, sem ter que identificar na aula 25 do minuto 77 a explicação, ou esperar 2 dias para um suporte de e-mail. E aí eu chego e vou logo para a questão 3. Vou colocar aqui letra D, né? E ele vai e me ajuda no resto. Tá vendo, galera? É assim, meu povo. É assim. E ele vai lá e me diz, ó, tá certo, tá errado, tudo bem. Mas beleza, agora, antes de irmos para a questão 4, me explique a questão 3. Vocês querem informar de quê? Vou usar um exemplo tosco também, né? Já que tem abelhinha por aí, como se fosse uma história infantil. Lembrando, questão 3 é sobre advogado que não respeita o sigilo profissional, né? E aí vem e vai dar a historinha sobre sigilo profissional. Não vou ler que tá bem grandinho, mas tá aqui. Tá vendo, galera? Surreal, né? Surreal, surreal, surreal. Então, é muito diferente o jogo que você passa a jogar quando você usa inteligência artificial para sua preparação para a OAB. Gente, é curioso, né? A pessoa entra no OAB Genius, aí geralmente a pessoa já entra e já quer usar, né? Ela, na mesma hora, praticamente, chega e manda uma mensagem pra gente no WhatsApp. Cara, que é isso? Que é isso? É muito legal, porque é uma ruptura muito grande com o jeito que você hoje tem consolidado de preparação, em que você tem um uso muito pobre, essa que é a verdade das questões, e uma sobrevalorização daquilo que não é que não tem importância uma apostila, tem importância a aula, mas quando você tem a IA, essas coisas ficam ainda, a sua preparação fica ainda mais poderosa, não é verdade? Então, gente, eu quero fazer um convite aqui, vou responder as dúvidas de vocês também, mas eu quero fazer o convite para vocês darem esse próximo passo agora, né? E você que está aqui ao vivo, você vai ser premiado. Você vai ser premiado. Quero te convidar a dar espaço na OAB Genius, a inteligência artificial número 1 para sua aprovação no exame da OAB, né? A OAB Genius, primeira fase, tá? A gente tem o Abedini segunda fase que a gente vai liberar agora nos próximos dias também. Mas esse daqui é o Abedini primeira fase. É top, é incrível, não tem nada mais atualizado do que o Abedini. Não tem uma aula mais atualizada que o Abedini, não tem uma apostila mais atualizada que o Abedini. Ele é atualizadíssimo. Então, você não tem risco, né? Você vai economizar tempo e dinheiro. Ao invés de gastar tempo assistindo uma tonelada de aula, uma tonelada de apostila. E aí você entra e vem o cursinho, ainda te fala assim: você vai receber aula, vai receber questão,
vai receber apostila, vai receber isso, vai receber aquilo, vai receber aquilo outro, vai receber aquilo outro. Cara, minha prova é daqui a um mês. Não tem como fazer um negócio mais assertivo? Vocês precisam me entregar essa tonelada de coisa para eu ser aprovado? E mapa mental, e mais não sei o quê, e mais não sei o que lá, e mais, e revisar isso do não sei o quê, não sei o que lá. Gente, você não consome nem 10% disso, sabe? E no final do dia você perde na assertividade. Perde na assertividade. Aí você tem lá um trilhão de coisas. A minha sensação de quem entra numas coisas dessas é a seguinte: o cara ele entra num quarto escuro que tem 1.000 metros quadrados o quarto. Ele não faz a menor ideia de onde sair. Aí ele fica tateando assim as paredes para ver como é que ele sai. Para que que você precisa de um trilhão de mapas mentais, um trilhão de aulas, sabe? Tem curso aí, não, você vai receber 300 horas. 300 horas, sabe? Para quê? Você vai receber 10.000 páginas de apostila. Para quê? Eu quero saber o seguinte: você quer receber? Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Olha aqui para mim. Se você tivesse a opção de ser aprovado na OAB, aí você tem a opção A: 10.000 horas de aula, 10.000 páginas de apostilas, 500 mapas mentais, revisaço dos Brubbles, dos Black, Blaster, Laser e tal. Ou você tivesse só uma IA. Os dois te levam no mesmo caminho. O revisaço, os Brubbles, as aulas, também vão te aprovar. Isso é inegável. Mas a questão é quanto que você gera de energia nisso. Os dois te levam no mesmo caminho. Aliás, você vai escutar um negócio meu aqui. Você que não saiu da aula, você vai escutar um negócio daqui a pouco. Você vai falar: eu não estou acreditando que o Felipe está falando isso. É porque a gente confia no nosso taco aqui no Abedinos. Os dois te levam para o mesmo resultado. Qual que você escolhe, gente? Ai, não, mas eu fico mais seguro tendo 10.000 horas de aula. Mas você não vai consumir as 10.000 horas. É uma falsa sensação de segurança. E convenhamos, tem um monte de aula no YouTube hoje, né? Às vezes mais atualizado que a aula que você compra. Se você quer segurança, pelo menos, né? Vamos lá. Então, nosso aplicativo, o Abedinhos, para tudo isso que você quiser, planejamento, estratégia, leitura, resumo, aprendizado, você tem os mentores de IA, e questão, e treinamento, simulado, jurisprudência, doutrina, súmula, tudo está lá dentro, né? E olha só tudo que está agora lá. Já vai entrar mais uma coisa aí. Eu só estou terminando de testar a versão final, mas já vai entrar um robô novo aqui de estudo top. Então, tudo isso você recebe. Todos esses robôs começam a trabalhar para você agora. Fora os treinamentos, que vão entrando treinamentos novos, né? Então, você, galera do Abedini, recebe treinamento novo. Só que é treinamento de estudo, de preparação, de técnica, que é o que importa na hora da prova. Quem que é aprovado? Quem é que tem mais chance de ser aprovado? O cara que sabe muito de direito civil, mas não treinou? Ou o cara que treinou muito, mas sabe menos de direito civil? Quem tem a chance de tirar a nota melhor? Então, você não precisa de chat GPT, essas IAs genéricas que não são treinadas para o OAB, que você tem ou conteúdos ruins ou alucinações. Pode, nem precisa mais disso. Estamos aqui selecionando fundador, e fundador é uma vez só. Então, isso quer dizer que você está na melhor condição com uso ilimitado. A gente vai tirar isso do uso ilimitado. A gente vai colocar uso por crédito. Então, depois que você usou X vezes, acabou o seu acesso, a não ser que você pague mais. Só que se você entrar agora, você está com uso ilimitado, ó, robôs ilimitados, ferramentas ilimitadas, tem vídeo tutorial, tem treinamento, tem materiais e pagamento em real no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, né? Eu tenho minha independência financeira, sou advogado, eu não preciso mais ficar fazendo um monte de coisa por aí. Mas eu fiz questão de colocar o pagamento em real no Brasil, sabe? Isso daí eu pago um pedágio, porque minha empresa é americana, então tem que trazer o dinheiro para cá.
Mas eu sei que isso daí é uma facilidade para você. Inclusive no boleto, no Pix, né? Você tem uso ilimitado, todas as atualizações você vai receber, já tem atualização nessa semana entrando. Você tem prioridade para novidade. Felipe, eu quero um robô que ensina a plantar bananeira, que isso vai me ajudar na OAB. A gente vai criar. É óbvio que eu estou brincando, né? Mas a gente vai criar. Né? E o acesso de fundador, e você sabe que é o melhor acesso porque você tem tudo isso garantido, né? Se você perder essa oportunidade agora, depois você vai entrar tendo que usar por créditos e aí não adianta. Aqui você também tem todos esses treinamentos já disponíveis, fora os próximos. Esse treinamento custa R$ 588, você já recebe. É mais do que o seu investimento no Abedinos. E esse é o momento de você dar o passo agora. Você pode testar, se você não gostar, você pede reembolso aí, não tem problema. Tem 7 dias para isso, mas você não vai pedir, né? Porque, pelo contrário, os feedbacks que a gente recebe são: meu Deus, como eu perdi tempo. Esses são os feedbacks. Tá, então dê esse passo agora aí no nosso aplicativo OAB Dino, está aqui no chat, tá? E você pode dar esse passo. Vamos lá. Portanto, gente, questões são um método de alto impacto quando o assunto é resultado, desempenho, numa prova que é de questões. Você tem que treinar do jeito que você vai jogar. A técnica é mais importante do que quantidade. Tem gente que fala assim: ah, já fiz 300 questões da OAB. Mas e a técnica? Essa aula que você teve aqui, você aprendeu técnica também. E a IA te dá técnica. Então, não é simplesmente a CD e pronto. Você aprende técnica e a IA te dá explicação. E a IA pode acelerar seu aprendizado absurdamente. É absurdo. É absurdo. Porque você sai de uma preparação de prateleira. E quando eu falo apostilas, cursos, gente, eu não estou nem falando das universidades, porque eu nem considero que 99% das universidades preparem para a OAB. Eu nem considero. Tem 1% aí que prepara, mas 99% eu nem considero como uma preparação para a OAB. Né? Vocês aí provavelmente participaram, estão em universidade que isso nem importa, tá? Porque o business de OAB é diferente do business de vestibular. Uma escola, importa ela ter muitas aprovações no vestibular. Ela depois pode cobrar mais e tal. A universidade, não importa. Então, eu nem considero a universidade como preparação para a OAB, tá? 1% prepara. Então, entra agora aí no nosso OAB Genius, tá? Tá aqui o endereço advogadopremium.com.br/barra OABDinius. Você vai receber o nosso OABDinius primeira fase, ou você aponta a câmera para o QR Code, né, a câmera do seu celular, e garante agora. Se você for reprovado, nós renovamos a sua participação. Então, a gente tem garantia de aprovação no OABDinius. Felipe, eu fiz o exame. E olha aqui, ó, fui reprovado. Tudo bem, vamos renovar sua participação. E você vai ter mais uma chance no próximo exame. Isso quer dizer o seguinte: eu não estou brincando com a sua vida, com seu tempo e com seu dinheiro. Nenhum, olha aqui, nenhum curso te dá garantia de aprovação. Nenhum te dá garantia de aprovação. Então, você vai ter acesso ao Obedientes até o primeiro exame, afinal, você só precisa dele até o primeiro exame. Porém, Felipe, olha aqui, fui reprovado, hein? Tá tudo bem. A gente confia no nosso taco. A gente renova a sua participação. E aí você faz de novo. Então, é risco zero para você. Você entra agora, e se você for reprovado, tá tudo bem. Eu renovo. Você vai me mandar lá, obviamente, né? Olha aqui, Felipe, fui reprovado. Aí eu vou renovar a sua participação no AB de nicho. Isso quer dizer que você não tem qualquer risco, você não tem
nenhuma coisa que vá contra você. Na pior das hipóteses, você vai ser aprovado. E você economizou tempo, economizou dinheiro, economizou anos, horas de vida com algo que funciona e que está comprometido com a sua aprovação. Simples assim. Então, eu duvido alguém chegar na internet e dar essa garantia para você. Duvido. Então, esse é o momento de você entrar e você tem todas as probabilidades a seu favor, usando a nossa inteligência artificial. Então, entra aí, né? Manda, aponta a câmera do seu QR Code ou entra em advogadopremium.com.br OAB Genius. Beleza? Beleza, galera? Fechou? Beleza? Tranquilo. É nós, como diz no Rio de Janeiro. Sou carioca, né? Não preciso nem falar, né? O sotaque engana. Show de bola. Beleza. Galera, então, ó, tamo juntos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao Abedinhos e bora pra cima para essa aprovação acontecer de primeira. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!